Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de orientação de estudos. Hoje, 8 de junho de 2022, a pauta da nossa aula é sequência da aula anterior. É a aula 18 do segundo bimestre, 18ª aula. O tema da aula é Estudar é possível porque aprender é legal. A habilidade dessa aula é EF 69, LP 49. Nas aulas anteriores, nós já falamos um pouquinho sobre resumo. Essa é a nossa terceira aula, né, sobre esse tema resumo. E eu não sei se vocês perceberam, mas só é possível nós ficarmos bons em fazer resumo, fazer um resumo com excelência, com treinamento. Então, hoje, vou passar para vocês mais algumas técnicas de resumo e vou deixar mais um texto científico para vocês resumirem, tá bom? Então, vamos lá. Momento 2. Vamos falar sobre outra técnica eficaz de resumo. Então, outra técnica eficaz será fazermos o resumo juntos, por parágrafos, né? Então, desta vez, pegamos um exemplo no qual há o seguinte trecho sobre o assunto períodos da história do Brasil. Então, eu peguei um texto, né, que fala sobre os períodos da história do Brasil. Eu vou fazer esse resumo junto com vocês, para que vocês assim possam entender ou se ficou ainda alguma dúvida para esclarecer as dúvidas, tá? Então, vamos lá. Olha só o texto. Pré-Cabralino. Estudos de historiadores e pesquisas arqueológicas revelam que no período anterior a 1500, as terras brasileiras já eram habitadas por outras civilizações. Os primeiros nativos deixaram vestígios como pinturas rupestres, fósseis e alguns utensílios que demonstram que muito antes de os portugueses chegarem ao Brasil, já existiram sociedades complexas e não apenas tribos primitivas, como durante muito tempo se acreditou. Por volta de 1500, a região era habitada por grupos étnicos como os Tupi-Guarani, Macro-G e Aruac. Então, esse é um texto, né, que foi disponibilizado pelo site Educa Mais Brasil. Foi o acesso em 21 de setembro de 2020. Vamos comentar sobre o texto. Então, nesse texto, nesse simples texto de um parágrafo, né, nós podemos explorar como resumir, como deixá-lo menor e o que pode ser retirado desse texto, tá? Então, vamos repetir o texto com as partes mais importantes grifadas. Então, preste atenção, vamos lá. Eu grifei as partes mais importantes do texto e aqui eu vou fazer a leitura apenas das partes mais importantes. Note, meninos, que é o mesmo texto lido anteriormente, tá? Então, vamos lá. Vou fazer a leitura só das partes que estão grifadas, as partes mais importantes do texto, tá? Então, o título, pré-Cabralino, estudos revelam que no período anterior a 1500, as terras brasileiras já eram habitadas por outras civilizações. Os primeiros nativos deixaram vestígios que demonstram que muito antes de os portugueses chegarem ao Brasil, já existiram sociedades complexas. Por volta de 1500, a região era habitada por grupos étnicos. Então, aqui não mudei o sentido do texto e deixei apenas as partes mais importantes do texto. Tá? Dá para entender normalmente, né, tudo que está sendo tratado, só que é um texto menor, né, bem menor que o outro, metade mais ou menos do texto original, tá? Então, aqui eu deixei só os textos, a parte grifada, né, que é a parte que eu já li para vocês. Então, note, meninos, que 6 linhas, o texto passou a ter 3 linhas e um pedacinho, né? Então, o texto ele já está bem resumido aqui, tá? Não sei se vocês conseguiram entender, se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui no chat para mim, certo? Então, agora é o momento de juntar as partes, fazer adequações, retirar palavras ou substituí-las quando possível.
Então, você vai grifar as partes mais importantes do texto e depois faça uma segunda leitura, né? É importante não ter preguiça de fazer leituras do texto. E depois é o momento de juntar as partes, fazer as adequações, colocar os conectivos necessários, né? Trocar as palavras, substituir as palavras, né? Quando for possível, se vocês sentirem necessidade, mas nunca alterar o sentido do texto, tá? Então, disso, né, resultaria algo assim. Vamos ver como que o texto ficaria. Preste atenção que o texto agora só tem 2 linhas e um pedacinho, ó. Estudos revelam que antes de 1500, as terras brasileiras eram habitadas por outras civilizações. Os primeiros nativos deixaram vestígios que demonstram que antes dos portugueses chegarem já existiam sociedades complexas. Então, o texto ele ficou dessa forma, né? Então, algumas palavras foram acréscimos de quem redigiu o resumo. Então, tem palavras diferentes aí, né? Mas é acréscimo, né, de conectivos de quem fez o resumo. Então, preste atenção. Vocês podem colocar palavras de vocês no texto? Podem. O que vocês não podem fazer é alterar o sentido do texto, a ideia do texto, a ideia central do texto, certo? Porque a partir do momento que você altera o sentido, a ideia central do texto, deixa de ser resumo e vira uma resenha crítica, né? Então, no resumo, você não põe a sua opinião. Tomar bastante cuidado com isso, tá bom? Então, de 7 linhas, o texto foi reduzido a 3. Haveria a possibilidade de retirar também o último período, mas seria opcional. Então, de 7 linhas, o texto aqui só tem 3 linhas, né? 2 linhas e meia. E poderia ter retirado também essa última parte. Já existiam sociedades complexas, mas deixando uma informação a mais do texto, né? Então, vamos para algumas dicas. Para você fazer um bom resumo, né, um resumo com excelência, um resumo bacana, o que você deve fazer? Número 1, ler todo o texto para que a ideia e o sentido geral sejam aprendidos. Então, leia o texto inteiro primeiro. Não vá fazendo resumo de parágrafos e depois lê no final. Não, lê tudo primeiro, tá? Para que você entenda o sentido do texto. Número 2, retornar ao texto e grifar as orações principais de cada parágrafo. Então, retorna ali ao texto e grifa as partes mais importantes, que nem nós fizemos aqui primeiro, tá? Então, em qualquer suporte, papel ou digital, pois há programas que permitem isso. Então, se for um texto de papel, você vai grifar no papel. Se for um texto online, você grifa online. Existem ferramentas para isso, tá? Então, uma opção é prestar atenção aos verbos de cada parágrafo, pois podem auxiliar na compreensão da ideia central na maioria das vezes. Então, na maioria das vezes, os verbos, os parágrafos, ajudam na compreensão da ideia central do texto. Certo, meninos? Número 3, depois que você fez isso, leu o texto inteiro, grifou as partes mais importantes, copiar as orações grifadas e reler para ver se há sentido e coerência. Então, você copia o que você grifou e relê para ver se tem sentido, se tem coesão, se tem coerência, né? 4º passo. Feito isso, é importante reler as orações grifadas e reescrever o texto, utilizando palavras do texto, se possível, algumas palavras autorais. Então, terminou, você vai reler o que você escreveu e vai reescrever novamente. Aí, nesse momento, você pode trocar algumas palavras, né? Pode trocar palavras do autor por palavra sua, palavras autorais sua, tá? Sem trocar o sentido do texto, certo? Então, o texto resultante, ele deve ser bem menor em relação ao original. Então, mais ou menos, o texto que você vai resumir, o texto resumido, ele vai ter 1/3 ou 1/4 do tamanho do texto original, certo? Então, por exemplo, se o texto original tem 18 linhas, o seu texto vai ter 6 linhas, certo, meninos? 5ª dica, reler o resumo para verificar se há uma coerência entre as partes. Se houver, o trabalho está terminado. Se não houver, necessário ajustes. Então, você precisa reler o texto,
reler o resumo que você escreveu mais uma vez para ver se tem coerência, coesão. Se não tiver, você precisa refazer, reescrever, tá? E fazer as mudanças necessárias. Se tiver coerência, se tiver coesão, seu trabalho está terminado, certo, meninos? Mas o ideal mesmo é que outra pessoa leia o texto para ver se há um entendimento adequado. Tal leitura pode ser realizada entre os pares. Então, pede para outra pessoa, para o seu duplo, para o seu amigo, né, para alguém que senta perto de você na sala, ler o seu resumo. Para quê? Para a pessoa ver se realmente ficou legal, ficou bacana, se não mudou o sentido do texto, tá? Então, no resumo, pode usar as palavras do autor, desde que sempre, né, a fonte seja citada. Então, no resumo, você pode copiar trechos do autor, mas sempre, no final do seu resumo, coloque a fonte, de onde você tirou isso, as palavras que você disse ali, a ideia que você disse ali, de qual texto que você tirou essa ideia. Certo, meninos? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar aqui no chat, tá? Então, como atividade da aula de hoje, né, um texto um pouco maior do texto da aula passada, eu vou deixar um texto para vocês fazerem um resumo, tá? Então, primeiro, grifem as partes mais importantes do texto, depois copiem numa folha. Depois de copiar, você lê, relê, para ver se tem coesão, se tem coerência, se tem sentido o que você escreveu. Faça os ajustes necessários e, após isso, digite o texto aqui no chat. No chat não, na atividade do Centro de Mídias, tá? Na atividade da aula de hoje. Lembrando, a atividade da aula de hoje está com o mesmo tópico da aula de hoje. Então, a atividade da aula de hoje está com o tópico 18, segundo bimestre. Estudar é possível porque aprender é legal. Então, essa é a atividade da aula de hoje, tá? Então, vamos lá que eu vou fazer o texto, vou fazer a primeira leitura do texto com vocês, tá? Então, o texto que vocês vão fazer o resumo é esse: assédio e abuso sexual nas universidades da Austrália. É um texto que eu retirei da revista Pesquisa, né, que vem aqui para a escola. E essa revista é uma revista desse mês e tem vários textos muito interessantes para vocês treinarem resumo nessa revista, tá? Se vocês quiserem, se algum aluno quiser, pode vir até a biblioteca para pegar uma revista para poder treinar resumo, viu? É muito importante que vocês dominem essa técnica. Para dominar essa técnica é necessário que vocês pratiquem, tá? Então vamos lá. Vou fazer a leitura do texto e depois eu vou deixar um tempo para que vocês façam o resumo, tá? O resumo é um pouquinho mais demorado, então vou deixar aí um tempinho para vocês fazerem o resumo. Certo, meninos? Então vamos lá, ó. Uma pesquisa que entrevistou 44 mil alunos de graduação da Austrália descobriu que 1,1% deles sofreu abuso sexual nos 12 meses anteriores ao levantamento. O índice chega a 5% ao longo da vida universitária. A grande maioria, ou 95% dos agredidos, não fez reclamações formais. Em geral, por não conhecer canais institucionais de denúncia. A incidência de assédio sexual foi maior. 1 em cada 6 estudantes relatou episódios de importunação e metade dos casos ocorreu nos 12 meses anteriores à pesquisa, realizada pela Universidade da Austrália, UA, que representa 39 instituições de ensino superior do país. Dos casos de assédio sexual relatados, 43% ocorreram em áreas gerais dos campi, 26% em locais próximos às universidades, como clubes e bares, 25% em acomodações estudantis, entre outros. Estudantes do sexo feminino, transgêneros e não binários sofreram mais abusos e importunações que os do sexo masculino. Da mesma forma, alunos homossexuais e bissexuais estavam sobre-representados entre os agredidos.
De acordo com o relatório, mais de 85% dos agressores eram do sexo masculino e 5% funcionários das universidades. A Universidade Nacional da Austrália, ANO, instituição pública sediada em Canberra, foi um dos destaques negativos da pesquisa, com 26,1% de seus alunos relatando episódios de assédio e 12,3% de agressão sexual ao longo da vida acadêmica, índices bem superiores à média nacional. Em um comunicado, o vice-diretor da ANO, Brian Schmidt, afirmou que, apesar do número elevado de estudantes que sofreram assédio e abuso, a instituição foi a que teve maior porcentagem de alunos que sabia onde reclamar e como buscar apoio, o que ele atribui ao trabalho realizado nos últimos anos para combater o problema. Desde 2005, a universidade fornece, por meio de seu centro de crise de estupro, módulos de treinamento para a prevenção de agressões sexuais para os alunos que moram em alojamentos estudantis. Segundo Schmidt, dentro de 2 anos, todos os 20,9 mil alunos da universidade receberão um treinamento obrigatório sobre o significado de consentimento em uma relação sexual. Os resultados da pesquisa são difíceis para a nossa comunidade e meus pensamentos estão com as vítimas sobreviventes, seus familiares e os profissionais que trabalham tão duro para apoiá-los, disse o vice-diretor, segundo o Serviço Público de Notícias da Austrian Broadcasting Corporation. Para o presidente da UA, John Dewar, os resultados são angustiantes e decepcionantes, pois estão em patamar semelhante ao de um levantamento feito 5 anos atrás. Devemos continuar trabalhando duro para prevenir o assédio sexual e a agressão sexual e eliminar as atitudes destrutivas que fomentam esses crimes dentro de nossas universidades, disse a revista Times Right Education. Então, esse é um texto científico, né, que foi publicado na revista Pesquisa desse mês, eu disse para vocês. Se algum aluno quiser ler a revista na íntegra, tem a revista aqui na biblioteca, é só passar aqui para pegar, tá? Então, esse texto, ele contém 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. A dica é, faça o resumo por parágrafos, viu? Então, grife as partes mais importantes, leia e depois reescreva, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar aqui no chat do Centro de Mídias ou no meu WhatsApp privado, tá bom? Vou deixar esse tempinho final da aula para vocês realizarem esse resumo, que não é tão rapidinho assim, é um resumo um pouquinho mais demorado de fazer. Qualquer dúvida é só me chamar aqui no chat até as 11h15. Após esse horário, me chame no WhatsApp privado, tá? Então, ficarei aqui até as 11h15. Qualquer dúvida é só me chamar. Combinado, meninos? Até mais.